Falar depois de tantas pessoas tão boas é uma responsabilidade muito grande, e o que eu quero trazer aqui para a gente debater vai ser um pouquinho do que nós estamos fazendo no Brasil todo, né, trabalhando um pouco com ecologia urbana. Essa perspectiva da ecologia urbana ela vai envolver aspectos de biodiversidade, mas também envolve aspectos socioecológicos, aspectos de saúde pública, e é um pouco sobre essa vertente que eu quero trazer aqui para vocês. Só ver como é que você consegue. Para dar uma palhinha para vocês, não sei se tem prefeitura aqui, tem alguém de prefeitura, alguém que trabalha com prefeitura? Tem. Essa pesquisa, eu vou falar um pouquinho de alguns resultados de uma pesquisa financiada pela FAPESP e também pelo CNPq, e a gente tem trabalhado na Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, dentro de um programa da ONU chamado Tree Seeds of the World. Esse programa ele busca agregar cidades brasileiras que cumpram os 5 quesitos fundamentais, 5 quesitos básicos, que é ter um dia de celebração da árvore, ter financiamento para arborização urbana, coisas desse tipo. E nós temos 34 cidades que foram prestigiadas pelo programa Tree Seeds, e o Mato Grosso não tem nenhuma cidade, se eu não me engano, não teve nenhuma cidade nesse último ano. Então eu convido aos professores também daqui, ou alunos, ou os próprios colegas da prefeitura, a conhecerem esse programa da Fundação Arbor Day e da FAO, uma agência da ONU, para vocês eventualmente se inscreverem se tiver interesse. Isso é uma questão fundamental, porque muitas pessoas falam, mas a cidade tal é a cidade árvore do mundo, tal, e não tem uma arborização eficiente, de fato, mas a ideia do projeto não é só premiar cidades que têm uma arborização exemplar, mas também premiar cidades que querem começar a ter uma arborização exemplar. Então fica a dica para quem é daqui da cidade ou de outras cidades do Mato Grosso, tá bom? De vocês. Pronto, acho que agora foi. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouco então sobre o planejamento da arborização urbana, visando equidade social e qualidade de vida. Como eu fui apresentado, sou Maurício Lamano Ferreira. Essa palestra ela vai se passar 50 anos à frente, Esse, no caso, sou eu, tá? Então, 50 anos à frente, eu já sou um professor aposentado, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Há 50 anos, nós tivemos um encontro em Cáceres, e aqui estávamos reunidos nessa mesma cidade, Estávamos aqui conversando, professores apresentando sobre a questão do fogo no cerrado, sobre a questão da gestão da água, isso lá atrás em 2025. Na época, nós tínhamos cidades batendo tímidos 42,8 graus aqui no estado de Mato Grosso, tímidos 42,8 graus. Percebam que isso começou uma onda muito severa no Brasil, esses efeitos de secas ecológicas, com agravos de doenças crônicas, doenças renais, começou a assolar a saúde pública, principalmente dos mais pobres. Isso, nós estamos falando, atualizado há 51 anos, essa notícia. E essa aqui é a cidade Alfa, no Mato Grosso do Sul. Por que essa cidade Alfa? O que ela tem? É uma cidade que em 2025 ela tinha essa cara, uma cidade fictícia, mas é uma cidade muito interessante, uma cidade muito arborizada.
Em 2050, ela mudou um pouco a sua configuração. E hoje, 2075, ela está assim. E qual a implicação disso? Qual que é o problema dessa cidade estar assim? Havia uma série de serviços ecossistêmicos que eram exportados da área natural para a área urbana. E essa exportação de serviços ecossistêmicos, ela é um bem público que vem de uma propriedade privada. Isso era muito pouco entendido em 2025. Como é que um serviço, que é um bem público, mas que está numa propriedade privada, pode ser manejado por uma pessoa ou por uma família? E mais, interferir na saúde de milhões de pessoas. Isso era pouco discutido, e o que se discutiu em 2025 foi sobre uma tal aprovação de algumas regras, a chamada PL da devastação, que afrouxava as leis de licenciamento ambiental. Em pleno início de uma crise seríssima que nós íamos começar a enfrentar, estavam votando justamente aquilo que aliviava as leis de devastação. Isso se tornou muito sério, porque, por exemplo, na cidade Beta, uma cidade do Mato Grosso do Sul, era uma cidade que tinha esgotamento sanitário de 36,1% em todo o seu território municipal. E ninguém, em 2025, associava a arborização urbana às políticas de saneamento. Enxergavam como duas coisas totalmente distintas. Políticas de saneamento eram entendidas como políticas de saúde também, mas não se via a arborização urbana integrada a essas políticas em 2025. Só que a gente já sabia que a arborização urbana poderia salvar vidas em qualquer idade, se bem planejada. E alguns números da Faculdade de Economia da USP mostravam que, se a cidade Beta, no Mato Grosso do Sul, saísse de 36,1 para 37,1, haveria elevação de 0,11% na taxa de frequência escolar, queda de 0,31% na taxa de distorção em idade série e redução de 0,12% na taxa de abandono escolar. Com a arborização, esses números dobravam. Já se sabia isso, mas ainda assim não se integravam as políticas em 2025. Nascia um conceito chamado One Health. Esse conceito One Health, a academia ainda estava engatinhando nisso, que é o conceito saúde única. E o que é o conceito saúde única? É o conceito que traz a arborização como instrumento de promoção de saúde. A saúde não tem que ser pensada pela Secretaria de Saúde somente, mas pela Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento e tantas outras. Então esse conceito ainda estava nascendo. E Cáceres foi, que saiu nesse jornal, Cáceres integra de forma pioneira plano de arborização às políticas de saneamento básico. Quer dizer, foi uma grande revolução na época. E a cidade de Gama, em São Paulo, uma outra cidade, ela surfou na onda dos reports que saíram da revista The Lancet, que muitos de vocês aqui devem conhecer, é uma das revistas científicas que tem o maior fator de impacto do mundo, uma das revistas científicas mais importantes e respeitadas, e ela publicou que o material particulado, um elemento inerente às cidades, por conta da queima de combustível fóssil, ele era um dos maiores assassinos silenciosos. É a segunda maior causa, em 2025, a segunda maior causa de morte por razões não violentas em todo o planeta. Esse foi um estudo que nós publicamos em 2021, usando uma plantinha como essa, uma bromélia, Tillandsia neoides, e pegamos aqui esse bairro, ele é o bairro onde 70% dessa cidade, 70% da população mora nesse bairro, nesse distrito. E a maior parte vive na linha da pobreza e da miséria. E é um bairro absolutamente cinza, que inunda, inclusive, na estação chuvosa. Nós espalhamos essa plantinha como uma planta bioindicadora e fizemos análise de cádmio. E cádmio é um poluente extremamente cancerígeno na população. E o que nós observamos é que os níveis
aqui eram altíssimos. Nós apresentamos em 2025 isso ao Ministério Público. Ele ordenou um TAC e foram plantadas 5.000 árvores, buscando justiça ambiental. Isso é o que nós chamávamos de política baseada em evidência. Mas como cientista, né, o nosso grupo lá, muito inquieto, nós falamos, será que isso é uma exclusividade dos mais pobres? Ou isso é uma característica da cidade? Aí nós fomos investigar isso em outros 3 lugares. Nesse lugar, onde 70% da população vive, e a maior parte na linha da miséria e da pobreza, viemos em um outro ambiente de classe média, e fomos lá no rabo do dragão, é chamado assim esse mapa, né? Que é onde a elite paulistana tem suas casas de veraneio de 15 a 20 milhões cada uma delas. E nós fomos ver se todo mundo respirava o mesmo ar. O que nós encontramos é uma brutal diferença de renda, avassaladora, e no lugar onde a população mais pobre vive, nós encontramos 3.000 microgramas de cádmio por metro cúbico de ar. 3.000 microgramas. Onde a classe média vive 60 e onde a elite paulistana vai uma vez por ano só desfrutar suas férias nas mansões de 15, 20 milhões, apenas tímidos 50 microgramas por metro cúbico de ar. Interessante que a Agência Ambiental norte-americana, ela estabelece que os níveis atmosféricos para o cádmio devem ser de 0,0025 microgramas, e que o máximo tolerável para a saúde humana são 100 microgramas. E a população no distrito de Vicente de Carvalho chega a respirar 3.000 microgramas. São os mais pobres. E a cidade de Guedslândia é uma cidade que foi emancipada no ano de 2050 e deu o nome de Guedslândia a uma grande pesquisadora que estudava as araras azuis lá. O que tem em Guedslândia? Guedslândia é uma cidade no interior de São Paulo, é uma cidade como essa, e nós fizemos um estudo em Guedslândia. E o que nós encontramos lá? Nós fomos ver todas as pessoas que tinham hipertensão, diabetes, DPOC, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, que no Brasil custou 4,45 bilhões de dólares no ano de 2018 ao SUS. Quer dizer, é um dos maiores custos públicos de doença, que pode ser evitados com planejamento urbano. Essas são as unidades de atendimento da cidade de Guedslândia, e o que nós investigamos foram esses casos. Aqui estão todos os casos de todas as pessoas. Em roxinho, diabetes, em verde, DPOC, que é um problema crônico causado pela poluição, também por tabagismo, a pressão arterial, a hipertensão em azul e obesidade em laranja, né? Esse é o quadro de Guedslândia. O que aconteceu lá? Nós separamos, então, esses casos, né, por doença. Diabetes, DPOC, hipertensão e obesidade. E aí nós queríamos saber se as pessoas que têm o privilégio de morar perto de um parque, como diz a literatura, se são pessoas que têm benefícios na saúde física, como, por exemplo, doenças crônicas. Uma vez que você pega a doença crônica, você convive ela para o resto da sua vida. Você não tem volta, né? Então, é um problema crônico, como diz o nome da doença. E na cidade de Guedslândia, existem 3 parques. 3 áreas protegidas, 2 parques e uma floresta nacional. Essas áreas são representadas pela cor verde. Em cor amarelo, nós temos um buffer de 150 metros e na cor laranja um buffer de 300. E o que nós percebemos é que as pessoas que moram nesses bairros mais ricos e que têm essas possibilidades de usar espaços verdes, elas apresentam menor incidência de doenças crônicas não transmissíveis. Separando isso por doença, nós percebemos que existem alguns vazios, coincidentemente, onde estão as áreas verdes planejadas. Cruzando os dados com o NDVI, a maior parte da população portadora de DCNT, que é assim que é chamado, vive em áreas com pouca vegetação. Aí nós falamos assim, tá,
existe um potencial imenso de aumentar os parques e praças qualificadas em Guedslândia. Existe. Mas vamos tentar sobrepor isso à temperatura. Aqui está ela separada, né, também por doença. Quando a gente coloca em temperatura, claro, os lugares menos arborizados são os lugares de maiores temperaturas superficiais. E o que nós encontramos é que a maior parte da população mais pobre vive em áreas mais quentes e menos verdes na cidade. Veja, sem qualquer acesso a parque, a área para fazer um piquenique. Não existe isso perto de onde essas pessoas moram. E aqui está um mapa separado por doenças, né? Com as suas respectivas manchas de calor do território. Nós estamos terminando esse trabalho e nós sabemos que os dados ambientais mais dados de saúde pública geram decisões assertivas, decisões de investimento correto, como aquele estudo que fizemos em 2025 lá na cidade Gama. E que o aumento da poluição atmosférica com a diminuição de áreas verdes gera maior ilhas de calor urbana e processos inflamatórios aumentam a incidência de doenças crônicas. Nós estamos terminando de modelar quanto o SUS da cidade de Guedslândia vai economizar por cada metro quadrado de novo parque que ela criar. E nós estamos entendendo quanto que uma árvore vai trazer de benefício, porque a escola nessa cidade, ela para as aulas durante a estação, durante os fenômenos de ondas de calor. Então a gente sabe que investir em arborização nessa cidade reduz os custos públicos, já fizemos os primeiros estudos, a gente já sabe que reduz e isso traz mais respiro para o SUS poder planejar a saúde pública. E nesse contexto, em 2018, o professor Cecil elaborou uma regra, chamada regra 330-300. Em 2075, isso já conhecemos, Só que lá em 2025, ele dizia que cada pessoa tinha que ter 3 árvores na frente da sua casa. E aqui, nessas cidades, nós percebemos que em 2025 isso não existia. Cada pessoa tem que ter 30% de cobertura no seu bairro ou distrito. E percebemos que aqui isso não acontecia. E que cada pessoa tem que morar a 300 metros de uma praça ou parque, para trazer benefícios para a saúde física e mental. E não é o que acontecia em 2025. E isso levou, na cidade de Lamanópolis, que é essa última cidade, a tribuna publicou um severo caso de injustiça climática. E aí, nós fomos investigar essa questão, e nós falamos, será que a injustiça climática, a injustiça ambiental, ela se dá só pelos componentes da biodiversidade? Se a gente tem que morar num lugar a 300 metros de uma praça ou um parque, como é que a gente faz? Será que é igual para todos? E aí o que nós fomos investigar são dois parques. Um, onde a elite paulistana frequenta, e outro, onde a periferia, as pessoas mais pobres moram. O que nós percebemos foi que a renda da onde as pessoas mais ricas moram, claro, naturalmente, é maior. O número de pessoas por casa no bairro mais pobre foi maior. Número de pessoas negras no bairro mais pobre foi maior. Condições da calçada para caminhabilidade no bairro mais pobre foi pior. Condições gerais de caminhar nessa calçada para acessar o parque, nos bairros mais pobres foi pior essa condição. E o que nós percebemos fazendo a análise multivariada é que são dois mundos completamente diferentes. O bairro rico tem esse 300 da regra 330-300, é totalmente possível de você alcançar. Você pode ir lá caminhar, pessoas com deficiência, idosos, caminham e chegam na floresta urbana, no parque. Só que nesse bairro, onde os mais pobres vivem, não. Lá Malemar tem calçada. E isso é uma questão de igualdade, porque nós temos parque para os ricos e temos parque para os pobres. Olha como é que é para os pobres frequentarem um parque.
tem um muro. Isso é igualdade, os dois têm parques ao lado do seu distrito, no seu bairro. Só que o que tem que ser pensado não é igualdade, é equidade. E a equidade tem que ser inserida no planejamento das cidades sustentáveis. E aí, surgiram algumas ideias de plano de arborização para buscar essa equidade tão desejada, tão sonhada, né? Só que aí a gente esbarra em alguns problemas. Olha como era São Paulo em 2025. São Paulo era uma mega cidade. Na época tinha só 11 milhões de habitantes. São Paulo tem 34 subprefeituras. 34. Cada subprefeitura tem em média 400 mil habitantes. Cáceres, eu fiquei sabendo que tem em torno de 100 mil. São 4 Cáceres dentro de uma subprefeitura. E a decisão dos espaços verdes são tomados pelos subprefeitos. Como é que você faz um corredor ecológico para conectar as franjas da Zona Sul às franjas da Zona Norte? Existem os bairros mais pobres e os bairros mais ricos. O que nós fomos fazer foi, vamos ver como os subprefeitos pensam. Se eles entendem que as praças e os parques têm papel ecológico no fluxo gênico e que eles devem ter uma composição florística de espécies nativas que permitam amplitude de nicho ecológico para que essa fauna urbana possa habitar lá. Sabe o que nós encontramos? Eles pensam completamente diferentes. Cada subprefeito tem uma ideia do que deve ser os espaços verdes e os parques urbanos. E aí, claro, na cidade de Lamanópolis, na cidade de São Paulo. E aí a minha aluna de doutorado, a Luísa, foi estudar as subprefeituras para entender. Tem tanta pessoa pobre vivendo em São Paulo, tem tantas comunidades, favelas, e ao mesmo tempo tem tantas áreas verdes que podem ter hortas urbanas, podem ser instrumentos de mobilidade social, de erguer as pessoas da situação de miséria e levar para a situação de pobreza. Por que não usar esses espaços para esse tipo de uma alimentação saudável, com baixa pegada de carbono e com uso múltiplo dos espaços públicos? E aí nós fomos estudar, percebemos aqui em marrom são as favelas, em verde ou laranja as áreas verdes. Existem bairros na Zona Leste que são predominados por favela e têm áreas verdes com potencial. E na Zona Oeste, onde a elite paulistana vive, basicamente não tem favelas. E algumas áreas verdes. Nós chegamos à conclusão do trabalho dela de que as pessoas em São Paulo que moram a 2 quilômetros dos parques, elas ainda, uma modelagem que a gente fez, elas ainda podem estar dentro desse buffer de mobilidade social. É possível acender pessoas que vivem na situação de miséria serem levadas para a situação de pobreza até 2 quilômetros de um parque urbano, se ele for manejado para produção de mudas, horta urbana, enfim, e outros empregos para essa população. E aí, para caminhar para o fim da minha apresentação, trazendo um pouco dessa situação entre áreas verdes e questões sociais na cidade, há muito tempo em Brasília, em 2025, o Ministério do Meio Ambiente chamou algumas universidades e o ICLEI e falaram assim: vamos organizar o Plano Nacional de Arborização Urbana. Ok, vamos. E esse Plano Nacional de Arborização Urbana, ele foi pensado por múltiplos atores, ele foi basado numa coletânea escrita por 500 autores da área do país e ele foi discutido no ano de 2025. Então, o Plano Nacional de Arborização Urbana foi o primeiro instrumento normativo na história do país que trouxe uma reflexão sobre o uso de espaços públicos para além do aspecto agronômico ou ecológico da planta. Ele esbarrou em questões de saúde, de planejamento, de inclusão e de equidade. Junto a isso, eu e uns colegas temos uma coletânea brasileira de arborização urbana, um livro para o Centro-Oeste, um para Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, dividido em 3 partes, uma primeira parte falando de arborização urbana em geral, uma segunda parte falando só dos aspectos florísticos,
características da flora nativa para ser usada na arborização urbana, e a terceira parte, que é uma parte de políticas públicas. Também foi entregue ao governo federal uma plataforma para que o gestor público dos 5.570 municípios brasileiros pudesse fazer a gestão da arborização urbana gratuita, sem um centavo. E esse livro, que foi publicado com a brilhante foto do Sebastião Salgado, organizado por alguns colegas também, que é um livro de popularização da ciência que traz, né, os aspectos de uma forma muito didática, mas não infantilizada, sobre a arborização urbana. E essa é uma cidade no interior de São Paulo, do jeito que ela era em 2025, onde o plano diretor ainda visava ruas para carros. Pensava-se assim em 2025. Em 2075, graças a Deus, essa visão mudou. E aí eu queria finalizar com um testemunho de um professor aposentado de 75 anos. Se eu pudesse voltar 50 anos e conversar com as pessoas daquela época sobre o que eu sei e vivi até hoje, eu tenho certeza que viveríamos em um mundo mais justo, mais arborizado, mais saudável e mais equitativo. Os próximos 5 anos são decisivos para a história da humanidade. Nós temos 5 anos até 2030. O futuro que desejamos começa agora e depende de nós. Obrigado, gente. Era isso.